Estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje é um dia especial para mim, porque eu estou recebendo um jovem que nunca veio aqui e que se inscreveu através de e-mail. Ele descobriu o nosso e-mail, que nós divulgamos, assistiu os programas, gostou. É um menino muito diferenciado, que nós vamos aqui ver pela entrevista. Eu fiquei bastante impressionada com ele e vocês vão saber por quê. E ele queria vir aqui para divulgar a marca dele, marca de roupas, que ele criou. E além disso, falar um pouquinho com os jovens sobre empreendedorismo. Já houve alguns programas aqui sobre empreendedorismo. Por que esse é especial? Porque esse menino começou a empreender com 13 anos e hoje ele tem 17. E só isso já é o diferencial, se não fosse outras qualidades muito interessantes, que é um menino sério, um menino que escreve muito bem, se comunica muito bem e que está buscando o seu espaço com dignidade, com honestidade e com competência. Então, agora eu vou passar para ele e ele aí é que vai dizer o que ele é, o que ele faz, as ideias que ele teve, e vocês vão saber se realmente eu exagerei ou se ele é tudo isso mesmo. Boa tarde, João Lucas. Olá, Rosilma, boa tarde, tudo bem? Prazer em recebê-lo. Obrigado. E eu já fiz a introdução em relação a quem você é, só que você vai contar melhor isso aí. Com 13 anos, o que aconteceu na sua cabeça que você decidiu ser empreendedor e empresário? Com 13 anos, Rosilma. Bom, primeiro, me apresentar, meu nome é João Lucas Baeta. Hoje eu tenho 17 anos, nesse ano 2023, e eu estou no terceiro ano do ensino médio, ainda terminando os estudos, ainda sou um estudante secundarista, e eu comecei a minha marca de roupas, a Tiger Tooth, com a qual eu vim até com a camiseta hoje, para fazer esse prestígio. Eu comecei essa marca com 13 anos. Eu comecei esse negócio ainda em 2020, antes de eu fazer aniversário, e aí eu realmente dei efetividade aos negócios, dei efetividade aos meus planos, quando eu tinha 14, e aí de lá para cá deslanchou. 14, 15, 16, hoje com 17, quase 3, 4 anos de operação, hoje o negócio deslanchou. E por que eu criei esse negócio? Por que eu quis tanto fazer acontecer? Primeiro, os meus pais, eles sempre tiveram a filosofia seguinte: filho, eu vou bancar para você comida e estudos, apenas. Nunca recebi mesada, nunca recebi nenhum tipo de ser mimado, digamos assim, nunca fui mimado. E eu sempre soube valorizar muito o poder do ter, entende? Eu sempre soube valorizar muito o quanto para mim era importante ter o meu, conseguir buscar o meu próprio, enfim, realmente fazer uma filosofia, realmente criar uma coisa bacana. Essa sempre foi a minha filosofia. E eu criei a minha marca com 13 anos, eu lembro que eu tive a ideia, quando eu ainda estava na escola, estava conversando com um colega meu e falei, cara, eu já tinha uma vasta experiência com projetos em jogos e tudo mais, mas aí a gente demoraria muito para falar tudo isso, um outro dia eu conto, mas eu sempre já está convidado para vir a segunda vez. Já tá, obrigado. Já temos assunto. Convite aceito. E eu me lembro que quando eu tinha 13 anos eu estava no colégio e eu cheguei num colega meu e falei, cara, eu tô pensando em criar uma marca de roupas. No começo ele pensou, pô, marca de roupas, tu tem 13 anos, mano. Eu lembro que eu tava no 9º ano do fundamental ainda. Pô, você tem 13 anos, vai criar uma marca de roupas? Eu falei, vou. E aí, deixei essa ideia na cabeça e desisti. No começo eu pensei, não, eu tô doido. 4 semanas depois, veio a pandemia. Com a pandemia eu pensei, vou ficar muito tempo em casa. Eu já sabia que não ia ser só uma coisa passageira, como muita gente estava dizendo. Eu sabia disso. E eu pensei o quê? Vou aproveitar esse tempo para poder criar o meu projeto, para poder desenvolver, desenrolar e fazer acontecer. Preparei esse projeto durante 6 meses de muito estudo, muita programação. Eu tive que programar tudo do zero, desde o site até achar um fornecedor, até achar um fornecedor de qualidade, principalmente, porque tem muita gente vendendo camiseta, mas tem muita gente também vendendo camiseta barata, vendendo camiseta de baixa qualidade. Essa peça aqui que eu estou usando, por exemplo, eu tenho há mais de um ano. Essa daqui é uma coleção do ano passado nossa e eu vim com ela para realmente mostrar que ela está intacta, parece nova. Perfeito. Tá perfeita. Perfeita. E aí, ainda em 2020, conseguindo em 2021, a gente fez o lançamento.
eu antes tive que registrar a marca e tudo mais, até o nome que eu escolhi, Tiger Tooth, eu achava um nome muito forte, um nome fácil de memorizar, um nome que passava realmente segurança para o cliente, passava aquela visão de uma coisa premium, digamos assim, uma coisa nobre. E lançamos entre 2020 e 2021 e hoje deslanchamos. Hoje estamos vendendo aí, estamos no mercado, estamos lançando coleção nova esse ano e se Deus quiser, somos as primeiras coleções de muitas que vão vir por aí. João Lucas, a pessoa está olhando para você, está gostando da camisa, eu mesma estou gostando muito, adoro roupa preta. Hoje eu vim de branco, não sei porquê, porque inclusive a minha cadeira aqui é clara, porque eu estou sempre de roupa escura. Sim. Né? E hoje eu falei, vamos mudar, era para justamente, eu pressenti que você vinha todo de preto, então é para dar o contraste. Né? Mas a minha pergunta é a seguinte, a pessoa está olhando, está gostando, está vendo, eu estou vendo aqui que parece novinha, é uma marca bastante forte, como você disse, como ela faz para adquirir uma peça dessa tua marca de roupa? Para adquirir uma peça dessa? Bom, no começo quando eu lancei o negócio, eu pensei, vamos trabalhar totalmente como varejo. B2C, que é para o telespectador que não sabe desse termo, B2C é Business to Consumer, ou seja, empresa para consumidor, varejo, como a gente está acostumado. No começo eu pensei, vamos vender no varejo, porque eu achava que o varejo era o futuro, que era o varejo que realmente dava dinheiro, que dava muita margem de lucro, e de fato não é mentira, realmente isso é verdade. E a gente começou no varejo, começamos vendendo algumas peças. Eu lembro que eu comecei com um investimento, Rosilma, de R$500. R$500 eu comecei uma marca, fui atrás do registro, só o registro foi 150, 200, que eu lembro que na época estava tendo um auxílio do governo para isso e tal. Foi um processo bem rápido, graças a Deus. Por causa da pandemia, né? Por conta da pandemia, principalmente. Então você foi bem oportunista nesse ponto. Sim. Você aproveitou realmente, estava tudo parado, todo mundo desesperado. Sim. E você é por aqui, foi isso mesmo? Com certeza. Eu quis aproveitar o tempo da pandemia realmente para fazer acontecer. Eu tenho muitos colegas que durante a pandemia fizeram absolutamente nada, e não é um problema isso. Mas eu quis aproveitar esse tempo que eu estaria em casa, esse tempo que eu estava livre, realmente para fazer acontecer, realmente para buscar atrás, correr atrás do meu sonho. Que o meu sonho sempre foi o quê? São dois, Rosilma. Ser reconhecido pelo que eu faço e poder de alguma forma ajudar as pessoas. Ótimo. Esse sonho de criar marca, eu ajudo as pessoas vendendo um produto de qualidade, que elas não vão se arrepender. Eu ganho também em cima disso, é lógico, a gente ganha a nossa parte. Mas a gente, sabe, você vender para um cliente e ver o sorriso no rosto, não está escrito. E principalmente depois, né, João Lucas, porque se você vende alguma coisa de qualidade, com respeito pelo consumidor, ele volta. Diz assim, puxa, eu comprei, continua bonita, quero mais. Com certeza, com certeza. É só camiseta, sua marca, ou como é que é isso? Hoje a gente vende só camisetas. Tá. Desde 2020, 2021 a gente só vende camisetas, por quê? Porque eu penso que é melhor fazer uma coisa muito bem feita do que fazer vários produtos, várias coisas mais ou menos. Entendi. Eu tenho uma filosofia que se for para fazer algo mais ou menos, eu não faço. Entendi. Eu não faço se for para fazer algo mediano, algo nota 5, nota 6, não. Se for para fazer alguma coisa que, claro, que realmente tenha valor para mim e que vá afetar outras pessoas, tem que ser nota 10. Tem que ser Mas você disse que você pensou no varejo, e aí? Eu pensei no varejo. Continuando aquilo que a gente estava falando, eu pensei no varejo e realmente a gente começou nesse varejo, nesse mercado B2C, e eu lembro que eu produzi 10, 15 peças na época, né, como eu estava falando. E a gente vendeu isso tudo em 2 semanas. O primeiro cliente, o primeiro comprador foi um amigo do meu pai, e aí o segundo foi meu pai, e aí, obviamente, como ele não sabia da qualidade e tal, ele só ficou sabendo por cima, assim, do negócio, entendeu? Porra, filho, parabéns. Parabéns, que bacana. E aí a gente realmente foi, e aí eu comecei a vender essas 15 peças, vendi 2 semanas. Procurei amigos, vendi em rede social, coloquei no Mercado Livre, deslanchou. Depois, com o lucro dessas 15 peças, eu produzi mais 50 peças. Beleza. Vendemos em 3 semanas. E aí eu pensei, beleza, até então eu tinha vendido... Descobriu o caminho. Descobri o caminho. Até então eu tinha vendido 75 peças. E eu pensei assim, 75 peças... E isso na pandemia? Na pandemia, onde as pessoas não estavam saindo de casa. Eu fiquei muito feliz. Mas eu pensei, 75 peças ainda é muito pouco dentro do que eu quero. Eu quero que seja uma marca conhecida. Eu quero que seja uma marca realmente que tenha futuro, que não seja uma marca que vai durar 6 meses, 1 ano e depois esquecer e vai só para servir para mim colocar no currículo no futuro. Não, eu quero uma marca realmente que dê certo. E aí eu pensei, reuni com 2 pessoas, um diretor de marketing e um diretor de logística,
E também, perdão, esqueci de citar mais um, que foi o nosso fornecedor. Nosso fornecedor é lá de Londrina, do Paraná, muito bom, inclusive um abraço pro Flávio aí, que vou fornece a matéria-prima. Fornece a matéria-prima, fornece todo o algodão, toda a produção. Beleza. Tudo perfeito. E aí, a gente se reuniu, fizemos uma reunião e eu falei, gente, eu quero que o nosso mercado vá pro B2B, que é business to business. Basicamente, empresa para empresa. E aí eu pensei... Então, vulgo atacado. Vulgo atacado. Eu quero vender em atacada. Por quê? Porque ia ter muito mais exposição a minha marca. Ia aparecer em várias lojas, ia aparecer em lojas pelo Brasil inteiro. Tanto que a maioria das lojas que a gente trabalha hoje não são aqui em Santos, são no Brasil inteiro. A gente tem loja que compra com a gente no Nordeste, loja que compra com a gente no Norte, no Sul, aqui no Sudeste, em São Paulo, principalmente. São Paulo tem muito. Então, a gente quis realmente fazer um negócio super bem feito, um negócio de atacado que realmente desse certo. E aí eu falei, beleza, se a gente for fazer um atacado, dá pra fazer. Porém, a nossa margem de lucro vai ser menor do que vendendo no varejo. Por quê? Então tem que vender mais porque o lucro é menor. Varejo você vende menos porque o lucro é maior. Exatamente. A gente precisava realmente criar um negócio que fosse sustentável para a nossa empresa. Que fosse sustentável tanto para a nossa empresa e que o nosso consumidor também poderia estar, o nosso cliente, ou seja, a nossa empresa, poderia estar fazendo essa compra da gente, em atacado. Beleza, fizemos essa reunião e tal, chegamos num determinado valor, um valor muito menor do que a gente vendia B2C. Eu pensei, putz, será que vai dar certo? Vamos tentar. Eu, João Lucas, comecei a entrar em contato com várias lojas, pelo Instagram, rede social, Google, Facebook. Teve empresa que a gente tratou tudo por telefone, sabe, bem a moda antiga mesmo. E falei, olha, eu tenho uma marca, a Tiger Tooth, a gente já validou ela, a gente vendeu 75 peças em 3, 4 semanas. A gente já validou essa marca, essa empresa, e eu quero colocar camisetas da minha marca para vender no seu negócio. No começo, não vou mentir, o empresário fica, poxa, será que vai dar certo? Pô, um rapaz tão jovem entrando em contato. Pois é. Entendeu? Muita gente tem esse receio, até pela minha idade. Quando eu falo, poxa, na época, quando eu comecei isso, eu tinha 15 anos, quando eu comecei esse lance de atacado. Então, 15 anos, quando eu comecei, 15 anos, será que eu devo confiar num rapaz de 15 anos? Será que não é cilada? Mas, consegui convencer, claro, sempre com muita, sempre ali falando pelas beiradas e tudo mais, sempre indo aos poucos, nunca com sede ao pote, e conseguimos fechar o nosso primeiro parceiro que comprou com a gente. Esse parceiro fechou 100 peças com a gente. Porém, a nossa margem de lucro, realmente nessas 100 peças, equivaleria a vender 10 peças no varejo. Porém, tem um ponto que é muito importante. O varejista que compra de nós... Seu nome no mercado. O nome no mercado. E o varejista que compra com a gente vai comprar uma vez, 2 vezes por mês. O nosso cliente, consumidor varejo, ele vai comprar uma vez a cada 6 meses, porque ele a peça vai é de comprar, qualidade. se gostar, ele se fideliza. Isso. E é sempre cada vez, se as pessoas gostarem, você tende a 100, 200, 1000. Exatamente. 10 mil. Exato, a gente trabalha com quantidade, a nossa margem de lucro ia ficar aí. E aí depois que a gente fechou o primeiro parceiro, foi muito mais tranquilo de fechar os outros parceiros. Sim, perfeito. Até porque, poxa, Rosimar, aí começaram a confiar no menino de 15 anos. Exatamente, porque tinha tinha por trás um contraste, entendeu? Tinha alguém em quem se basear. Poxa, essa loja comprou e deu certo. Sim, entendeu? Exatamente. E a gente realmente queria. É o que a gente chama de currículo, né? Não é um currículo de papel ou um currículo que você manda pela rede social, mas é um currículo de trabalho. Olha, eu já fechei esses negócios. Exatamente. Essa pessoa fechou outra vez, quer dizer... Sim. Você já estava aprovado, então. Exatamente, a gente tinha validado em um negócio parceiro. E aí depois foi muito mais tranquilo, porque eu chegava nos possíveis parceiros comerciais e falava, sabe tal loja, muito famosa, conhecida, fechou com a gente e tá comprando com a gente todo mês. Caramba, sério, vou querer também. E foi deslanchando. E inclusive tem esse componente psicológico, a concorrência. Pô, mas o meu concorrente comprou? Eu vou ficar para trás? Com certeza. Inclusive uma história engraçada lá em São Paulo, a gente tinha ligado para 2 possíveis parceiros comerciais e só depois que a gente descobriu que esses 2 eram concorrentes entre si. No final a gente fechou com os 2 porque o cliente pra gente é prioridade, entendeu? O nosso consumidor é prioridade. Claro. E aí o preço, a gente sempre dá uma sugestão de preço, é lógico, mas eu fiquei sabendo que um ficou fazendo liquidação pra ganhar do outro e tal, entendeu? Só fiquei sabendo, Rosimar, no final, que eles venderam tudo em 3 semanas. Olha só. Então a gente fez um negócio que deu certo.
um negócio Não, sustentável. e outra coisa, como é uma peça de qualidade, o cliente da loja vai voltar. Escuta, aquela camiseta, cadê? Sim. O próprio cliente da loja Sim. força ele voltar a comprar com você. Exatamente. Voltar a encomendar com você. Exatamente, realmente, forma aquilo que a gente chama no marketing, que é uma faculdade que eu quero fazer, como eu estava comentando aqui. Não sei o que você vai fazer nessa faculdade, vai dar aula lá? Que isso, não. Ó, um princípio que eu aprendo sempre, para não cair, Não, porque você, pelo que você está me contando, nós vamos fazer um rápido intervalo, porque ele depois vai, no segundo bloco, ele vai falar para vocês o que ele tem para passar para os novos empreendedores. Mas antes disso, eu queria dizer para você, João Lucas, o seguinte, que assim como há grande preconceito contra os idosos no mercado, muito mais preconceito contra os jovens, porque principalmente um jovem como você, que é muito amadurecido para a idade, e você já provou isso pelas suas atitudes, pela sua fala, do jeito que você escreve, do jeito que você foi atrás para aprender. Então as pessoas temem. Claro, a gente conhece algumas pessoas que são irresponsáveis, mas não por causa da idade, nem porque é muito velho, nem porque é muito moço. É porque é o perfil da pessoa mesmo, né? Mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, o João Lucas vai falar para os telespectadores que estão assim, mas como que esse menino empreende até desde 13 anos, está com 17 e quer fazer faculdade de marketing? Precisa? Ele vai dar aula lá. Voltamos já!
voltamos, e agora no intervalo já ficamos combinando para ele voltar, quando eu voltar a gravar, porque ele vai falar daquela outra parte dele dos jogos, que ele desenvolve jogos, fez os sites, é isso mesmo? Mas agora ele vai dizer para o telespectador, que temos 6 minutinhos para acabar o programa, o jovem que está assistindo e gostou de tudo e diz assim, como é que eu faço? Qual é o meu caminho? Eu também quero ser empresário, porque o empresário... João Lucas, só existe liberdade se você tem dinheiro. Porque tem gente, dinheiro não é importante. Dinheiro não é importante se você tem. Por que o dinheiro é importante? Ele é importante para te dar liberdade e independência. Você só tem liberdade e independência se tiver o seu dinheiro. Porque senão você faz o que o teu financiador, o teu patrocinador faz. Pode ser patrocinador, pode ser um patrocinador mesmo, né? Então você só é livre quando você tem o seu próprio dinheiro. E isso te dá muita satisfação, porque você faz o que você quer, né? Claro que você vai, se você, por exemplo, que nem eu tenho um programa de televisão, você escolhe um nicho e você trabalha para esse nicho. Um nicho que você goste de trabalhar. Porque se você fizer um programa de televisão que você não goste, então aí já complica e aí você não vende o elan, né, que a gente fala, né, em francês a gente fala o elan vital. O que é isso? É quando a pessoa tem aquela chama dentro dela e que passa para os outros quando ela fala. Sim. Então, passando para você, fala para o jovem, qual foi essa chama que fez você fazer tudo isso, convencer todo mundo que não confiava no molequinho de 15 anos e o jovem que está nos assistindo que quer seguir teu caminho? Legal. Bom, o primeiro conselho que eu posso dar para qualquer pessoa da minha idade, hoje que está começando, mais nova ou até mais velha mesmo, é criar independe da idade, depende da vontade, depende daquilo que você quer buscar. Eu tenho amigos que conseguiram realmente fazer acontecer, que eu gosto muito dessa frase, fazer acontecer. Conseguiram fazer isso em 6 meses, tenho amigos que conseguiram fazer isso só depois de 2 anos, 3 anos, 4, enfim, independe do tempo, mas sim da vontade que você quer fazer acontecer, que você quer realizar alguma coisa, que você quer chegar a alguma meta. O mais importante, isso para qualquer coisa que você faz na vida, academia, estudos, negócio, você tem que ter uma motivação. Ninguém passa em medicina na USP se não tiver uma motivação. Muito forte. Muito forte, muito forte. Eu tenho um amigo meu lá da academia que ele passou em medicina na USP, inclusive, passou na FUVEST. E, ele tava me contando que estudava até 1 da manhã. E, ele tinha uma família com uma boa condição financeira. Ele poderia fazer qualquer outra faculdade mais tranquila, digamos assim, que ele ia se dar super bem. Mas não, ele tinha motivação e falava, cara, eu quero medicina numa faculdade pública. Ele mirou a USP e conseguiu. O Leonardo, grande amigo meu, gente boa demais. E aí, voltando a falar daquele assunto que a gente estava dizendo, se o jovem quer começar, meu único conselho que eu posso dar, começa. Começa porque as coisas, elas vão acontecendo. Você vai buscando conhecimento, seja por rede social, seja por YouTube, que tem muita gente ensinando muito conteúdo bacana. Tem que tomar cuidado porque tem muito conteúdo também que é meio charlatão assim, né? Mas tem muito conteúdo bom na internet, muito conteúdo disponível, de graça. Se a pessoa quiser comprar um curso ou não, aí já depende dela. A própria USP, você mencionou a USP, ela tem em várias áreas, eu sei porque eu recebo totalmente gratuitos em várias áreas. Sim. Claro que depois você precisa aperfeiçoar e aprofundar o conhecimento. Mas para quem não sabe nada, sim, e é liberado completamente. De vez em quando vem para mim os links e eu divulgo nas minhas redes sociais. Sim. Gratuito, quer dizer, pelo menos para você ter um primeiro conhecimento, saber por onde começar. Sim, com certeza. Realmente, você sabe, principalmente você saber por onde começar é o mais importante. Sim. Então, se você não sabe nada ainda, começa por baixo. Não tenta realmente lutar uma luta avançada se você ainda não sabe nem o movimento básico daquilo. E não dá bola para quem diz, mas você só tem 15 anos, mas isso não vai dar certo. Não, eu se fosse você... Não, isso aí acontece. Rosilma, você tocou num ponto muito interessante. A maioria das pessoas, ao contrário do que o senso comum pensa, quando vê alguém, por exemplo, a gente aqui fazendo uma entrevista, fazendo alguma coisa assim bacana que vai incentivar outras pessoas, a maioria das pessoas próximas a você não vão te incentivar. Tem uma frase que eu escutei de um influenciador e, o cara parece ser super gente boa, muito sério, formado em marketing, inclusive, que é o que eu quero fazer da vida no futuro. E ele falava assim, primeiro as pessoas vão te criticar, depois as pessoas vão te ignorar
e depois elas vão tentar te copiar. Depois que der certo, elas vão tentar te copiar. Isso é muita verdade. Isso aconteceu comigo. E depois tem mais um que ele não falou que eu vou acrescentar. E dizer que aquela ideia foi deles. E depois que aquela ideia foi deles. Com certeza. Dizer que sempre estava lá com eles. Isso acontece muito. Isso acontece... Hoje eu estou vivendo essa fase. Ou seja, não dê bola para a torcida. Não dê bola Vai pra em torcida. frente que a torcida vem atrás. Com certeza. Imagina. Realmente, você tem muita razão nisso que você falou, até por conta disso mesmo. A maioria das pessoas não estão... Cara, não vão te incentivar, não vão te falar, continua. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem te ver bem, Rosil, mas nunca melhor do que elas. É difícil você ter E pessoas acho que não é realmente querem. também nem isso, assim, inveja, não é inveja, porque eu acho que é porque ela se projeta em você. Eu não consegui, Sim. porque achei difícil. Sim. Eu acho que é meu amigo, eu vou avisar, você não vai conseguir porque é difícil. Exato. Às vezes a gente fala, não, a pessoa quer teu bem, mas não quer que seja melhor do que você. Olha, não é nem isso. Se fosse ainda dizer, pô, mas o cara pelo menos tem inveja, que a inveja é um incentivo. Com A inveja certeza. é um incentivo. Mas ele olha para você e diz assim, pô, mas eu tentei e não consegui. Muito difícil. João Lucas, cuidado, porque eu tentei Sim. e não consegui. Então é mais ou menos por aí. Então, Sim. ele não conseguiu. Vai ver que é aquela história que se conta muito, né? Sim. Vai ver que faltava só um passo e você desistiu faltando só um passo. Pois é. Já pensou se eu decidisse seguir o caminho de muitos colegas meus, amigos meus, que durante a pandemia decidiram ficar parados, sem fazer nada e tal? Eu decidi buscar, eu decidi correr atrás. Eu decidi fazer acontecer. Numa época estava todo mundo paralisado. Numa época estava todo mundo paralisado. Claro que o meio digital ajudou muito, porque tinha muita gente publicando conteúdo. O meio digital ajudou muito nessa época. Mas, não estou dizendo que é fácil, Rosilma, não é fácil. Eu me lembro principalmente no começo, que eu ficava 10, 12 horas por dia em frente ao computador, digitando, programando, correndo atrás de fornecedor, correndo atrás de pessoas para divulgar, correndo atrás de parcerias. No começo foi muito cansativo, muito difícil. Mas, a longo prazo, o que eu posso dizer para o telespectador, vale a pena. Vale muito a pena. Já está colhendo os frutos. Estou colhendo os frutos, graças a Deus. E é aquilo que você falou, tem o patrocinador e tem o patrocinador. Embora eu tenha uma cara de boyzinho, digamos assim, nunca, jamais. Meu pai, como eu falei no início da entrevista, meus pais, eles sempre focaram em uma coisa só. Vou te pagar estudos. Eu estudo hoje numa escola particular, uma escola que tem um preço acessível, mas uma escola muito bacana, ali no 13 de julho. E eu também, eles me falaram que iam sempre estar pagando alimento e teto para mim. Comida e teto. O resto você tinha que correr atrás. O resto eu tinha que correr atrás. É isso aí. Se eu quiser comprar um tênis caro, vou ter que trabalhar para isso. Perfeito. Se eu quiser comprar um relógio caro, esse relógio aqui eu Essa foi a motivação. Essa foi a motivação. João Lucas, amei a nossa entrevista, a primeira entrevista desse menino na televisão. Tenho orgulho, Jovens Pensadores, é para isso também. Você vai voltar para contar a história dos jogos, que eu fiquei curiosa. Com certeza. Muito rapidamente, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que no mesmo dia, sábado às 16 horas, você já pode conferir o programa no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores. Até lá!